Surprise, motherfucker. Why are we still here? Just to suffer? Fala galera, tudo tranquilo? Bom, hoje estou aqui com um deck atualizado do Dragão Revolver Pistoleiro, o nosso famoso Despacito. Teve um comentário em um vídeo anterior meu que o cara tava falando que não tava conseguindo pegar COG ou DLV máximo na KC com deck de Dragão Revolver Pistoleiro. Ele tava meio fraco pro meta atual. E eu resolvi montar essa versão aqui que mistura o Dragão Pistola com monstros síncros para tentar dar uma ajuda a qualquer pessoa que tenha esse deck na conta, mas que ainda assim está tendo dificuldade na ranqueada ou não conhece essa versão aqui. Ela é uma versão bem legal e eu acho que você consegue sim pegar um COG com esse deck. Eu saí do Platina 5, eu acho, até chegar ao lendário, e joguei um pouquinho no lendário também para pegar uns replays para mostrar para vocês. E o deck funciona bem, é só você saber jogar direitinho e usar os síncros a seu favor. Enfim, o deck continua bem legal. Não é aquele top tier que bate de frente com os metas, mas ele é um deck que é bom contra quase qualquer coisa. Então eu acho ele um deck bem legal e que vale a pena você tentar montar, caso você tenha essas cartas aqui. Mas bem, vamos lá, vamos falar do Dragão Revolver Pistoleiro, que provavelmente todo mundo já sabe o efeito, mas é que se um monstro máquina trevas com a face para cima que você controla for destruído em batalha ou por efeito de carta, você pode invocar essa carta da sua mão por invocação especial. E ele tem um efeito rápido de que na fase de batalha você pode lançar 3 moedas e destruir monstros no campo igual ao número de moedas. Quer dizer, até igual ao número de moedas. Mas vai ter que destruir pelo menos um. Então se ele tirou uma moeda e por algum motivo o cara conseguiu tirar o monstro dele de campo, por exemplo com um legado, você vai ser obrigado a destruir seu próprio monstro. Fora que se você tirar 3 caras, você pode comprar uma carta. Fora também que ele tem um efeito de quando ele é enviado para o cemitério, você pode escolher um monstro de nível 7 ou menos que tem o efeito de lançar moedas no seu deck para sua mão. Como ele é nível 8, então ele não busca ele mesmo. Por isso que a gente está usando aqui uma cópia dessa Força Arcana, que tem o efeito de você descartar para negar qualquer dano de batalha que você vá receber, tanto por ataque direto ou monstro com monstro. É uma carta bem legal de se ter e para você poder aproveitar o efeito dele de buscar uma carta do deck. Bom, mas vamos para a segunda estrela do deck, que é o Bomba Negra, que ele é um monstro que quando você invoca ele por invocação normal, você pode escolher um monstro Trevas, máquina de nível 4 do seu cemitério, invocar por invocação especial em modo de defesa, mas seus efeitos estão negados. E para combater com isso, a gente está enchendo o deck de monstro máquina Trevas nível 4. Por exemplo, a Aranha Explosiva, que ela tem o efeito de uma vez por turno você pode escolher um monstro Trevas máquina que você controla e uma carta com a face para cima no campo do oponente e destruir os dois. Ou seja, destruir, então isso vai ativar o efeito de você poder trazer o Dragão Revolver Pistoleiro da sua mão para campo. Fora que ela tem um efeitozinho de burn também, que quando um monstro que você controla, que é máquina Trevas, destruir um monstro do oponente por batalha ou por efeito, você pode causar dano ao oponente igual a metade do ataque original do monstro destruído. Então é um efeitozinho de burn bem legal aqui. E um outro monstro aqui, máquina nível 4, Trevas também que a gente está usando, é esse Esmagador Aliado Genex. Essa é uma carta que eu nunca tinha usado, mas como eu estava procurando máquina de Trevas para poder combater esse cara aqui, eu coloquei esse cara aqui no deck e esse cara me surpreendeu bastante. E ele tem um efeito bem legal, que uma vez por turno, quando um monstro com o mesmo atributo dessa carta for invocado por invocação normal, você pode selecionar uma carta controlada pelo oponente e destruir. Então ela é uma ótima carta para você colocar em turno 1, setada lá, porque caso ela morra, ela vai servir de combustível para Bomba Negra para você fazer síncro. Caso o pistoleiro estiver na sua mão, assim que ela for destruída, ele vai entrar em campo. E fora que se o cara não destruir, no próximo turno você simplesmente vira ela para cima, caso ela ainda não esteja, e invoca a provocação normal um monstro máquina de trevas. Por exemplo, esse cara que invoca essa carta aqui. Esse monstro vai poder destruir um monstro do oponente e essa carta aqui vai dar um burn, caso seja um monstro. Ou você pode usar o efeito dele para destruir uma carta setada do oponente, trap ou spell, e depois tributar ele com o efeito da Aranha Explosiva para destruir o monstro que estiver virado com a face para cima e ainda assim dar o burn. Então essa carta aqui é uma cartazinha bem legal mesmo e que se encaixa perfeitamente no deck. Um outro monstro aqui, máquina nível 4 também, que a gente está usando é esse Decoiche, que ele tem o efeito de virar, que te deixa comprar uma carta. Então, além de ser um monstro nível 4 para você voltar para campo com Bomba Negra, é uma carta que te deixa comprar uma carta e que se for destruída em campo você pode trazer o Dragão Revolver Pistoleiro. Fora isso, a gente está usando 2 cópias do Ciclone Cósmico para combar com a habilidade Virada Surpresa. Quando você perde 1000 pontos de PV, você devolve uma carta
da sua mão pro deck e compra uma carta aleatória. E aqui duas traps que combam bem com esse deck aqui. Primeiro a Fratura Raigeki, que você descarta uma carta, depois escolha uma carta no campo e destrua. E nesse descartar uma carta, você pode simplesmente jogar um monstro máquina nível 4 pro seu cemitério, para depois você trazer com bomba negra para fazer síncro. E a outra trap aqui é esse Providência Definitiva, que é uma counter trap, que quando um card de magia, armadilha ou efeito de monstro ativado, você descarta o mesmo tipo de carta e nega essa ativação e destrói. Então é mais uma carta que te deixa descartar um monstro pro cemitério, para você de novo trazer com bomba negra para fazer síncro, e que basicamente te deixa acabar com o duelo, porque tem certas situações que você só precisa parar o efeito de um monstro para você acabar com as jogadas do cara. Então essa carta aqui é uma carta que ganhou vários duelos para mim sozinho, porque eu conseguia parar o combo do cara e ele simplesmente quitava, porque sabia que no próximo turno eu ia poder causar muito dano nele, ou sei lá. Vocês sabem, às vezes é melhor quitar de um duelo que continuar, porque você sabe que você vai perder. E os síncros aqui, a gente está usando os melhores síncros nível 7 que a gente tem. Samurai Destruidor, que quando ele batalha com um monstro do oponente, o oponente não pode ativar cards ou efeitos até o final da etapa de dano. E além disso, ele nega os efeitos do oponente. Então, tem uma jogada bem legal com o Samurai Destruidor e o Dragão Revólver Pistoleiro contra monstros que são imunes à destruição por efeito. Por exemplo, o Costo. Você ataca o Costo com esse cara aqui. Assim que ele ativar efeito, ele vai estar negando o efeito do Costo. E nisso você ativa o efeito do Dragão Revólver Pistoleiro em seguida. Se você tirar pelo menos uma moeda, você vai poder destruir o Costo, porque o Samurai Destruidor negou o efeito dele. A gente está usando aqui uma cópia do Zeta também, que pode banir ele junto com um monstro que foi invocado por invocação especial no campo do oponente, que tiver em posição de ataque. Então, às vezes é uma carta bem legal para se ter em campo. Estou usando uma cópia desse dragão mecha ferramenteiro aqui, que está aqui basicamente porque ele é um monstro máquina e de trevas. Então, caso você tiver o revólver pistoleiro na mão, às vezes a melhor opção é você fazer esse cara aqui, para quando ele for destruído você poder trazer o pistoleiro para campo. Está usando aqui uma cópia do Comedor de Estrelas, o Star Eater, que é nível 11, então você consegue fazer ele com a bomba negra e um dragão revólver pistoleiro. Nunca fiz, mas é uma opção, tá aqui. Uma Black Rose para limpar o campo. E uma cópia do Shiranui Escudeira Saga, que é um 5 genérico, então dá para você fazer usando a bomba negra. E ela tem um efeito muito bom, de que uma vez por turno você pode banir um monstro com a face para cima que você controla ou no seu cemitério e aplicar um efeito. Se for um zumbi, você pode fazer com que todos os monstros que você controla ganhem 300 de ataque. Se for de fogo, você pode destruir uma magia ou armadilha em campo. Se for um 5, destruir um monstro em campo. Bom, mas você pode estar pensando que essa carta não comba nada com esse deck, já que a gente não tem zumbi de fogo aqui. Mas a gente tem ela mesmo. Você pode simplesmente usar a bomba negra, fazer ela, ativar o efeito, ela se bane e nisso ela vai aumentar os pontos de ataque dos seus monstros, destruir uma magia ou armadilha do oponente e ainda destruir um monstro, isso tudo sem dar alvo. Então é uma carta bem legal de se ter aqui no extra deck. Bom, mas agora vamos lá para os replays para mim mostrar um pouco do deck rodando. Bom, vamos aqui para o nosso primeiro replay, contra esse chinês aqui. Se eu não me engano é contra um outro deck de pistoleiro. O cara começou, setou duas cartas. Eu resolvi setar só uma carta também. E era essa carta aqui, que quando você invoca um monstro do mesmo atributo, ele pode selecionar uma carta do oponente e destruir. Eu invoquei esse monstro aqui, que também é máquina treva, só que ele está usando aquela versão de Counter Trap. Ativou o Renascimento do Parchá, negou meu monstro e ainda invocou o monstro 5 dele. Eu ataquei, mas infelizmente não consegui destruir. E nisso ele meio que veio por tudo ou nada. Invocou esse Força Arcana aqui, achando que ia acabar com o duelo. Usou o efeito do Parchá para passar meu monstro em modo de defesa. E como ele tem dano perfurante, ele ia dar mais dano. Porém, assim que ele destruiu, eu coloquei o revólver pistoleiro em campo. Ativei o efeito dele, destruí o Parchá. Nisso usei virada surpresa para voltar uma carta e buscar uma outra. Invoquei a bomba negra e trouxe o monstro do Grave para fazer síncro.
e trouxe a Escudeira Saga. Ativei o efeito dela de se banir, nisso meus monstros vão ganhar 300 de ataque e eu pude destruir a Counter Trap setada dele e o monstro em campo. E como eu já falei, o Dragão Revolver Pistoleiro ganhou mais 300 de ataque. Então foi só atacar direto e finalizar o cara. Então essa carta aqui é uma carta bem legal de digitar no seu extra deck. Bom, aqui nosso segundo replayzinho. Bom, mas vamos lá. O cara tava jogando de Golk. Eu até quero tentar fazer um deck usando Golk, já que eu tenho as cartas e eu ainda não fiz nada com ele. Por falar nisso, eu não recomendo abrir aquela box. É bem jogar meio que gema fora. Acho que tem box melhores para abrir. Mas enfim, vamos lá. Usei Ciclone Cósmico para banir uma carta dele. Ativei a habilidade. Resolvi só setar uma carta e a minha Counter Trap. Assim que ele destruiu meu monstro, eu pude comprar uma carta e ainda colocar o Revólver Pistoleiro em campo. Ele ativou o efeito da cobra, que vai tributar um monstro para aumentar o ataque dela. Nisso eu ativei o efeito do Dragão Revólver Pistoleiro. E nisso também ele ativou uma corrente demoníaca, que iria negar o efeito do meu Revólver Pistoleiro. Porém, eu consegui ativar a minha Counter Trap em resposta, que por sorte eu tinha a Fratura Highgate na minha mão. Neguei a trap dele, usei o efeito do Revólver Pistoleiro para destruir o Golk Cobra. Nisso ele vai ativar os efeitos dele de trazer monstro para a mão. Mas infelizmente já é tarde demais, porque a gente está com a Bomba Negra em mãos. E no próximo turno era só invocar um monstro síncro e finalizar o cara. Só que nisso ele quitou porque, enfim, às vezes é melhor quitar, né? Bom, e agora o nosso último replay aqui contra esse japonês aqui. Uma Thea. Tava usando aquela skill que não deixa ela receber dano de batalha no turno dela. É uma skill bem estranha, né? Parece ser muito OP, mas ninguém usa. Enfim, eu tava jogando de Luna Light e, cara, Dragão Revolver Pistoleiro é absurdamente forte contra esse deck. Porque aquela fusão que não pode ser destruída por batalha, você pode destruir com o Dragão Revolver Pistoleiro, com o efeito dele. E aquela fusão que não pode ser destruída... Não pode ser destruída não, que você não pode dar alvo, você destrói também com o Dragão Revolver Pistoleiro, porque o efeito dele não dá alvo. Então esse deck é muito forte contra qualquer deck de Luna Light. Porque mesmo que ele zere o ataque do seu Dragão Revolver Pistoleiro e vá para finalizar usando essa gata dançarina aqui, você simplesmente ativa o efeito e destrói a carta dele. Então um deck de Luna Light é naturalmente fraco contra um deck de Dragão Revolver Pistoleiro. Bom, enfim, eu só setei as duas cartas aqui. Acho que foi isso, foi a Counter Trap e a Fratura Highgate. Usei a Fratura Highgate para destruir a fusão dele e ainda jogar um monstro nível 4. Próximo turno eu invoquei a Bomba Negra. Fiz o Samurai Destruidor. E foi nesse duelo aqui que eu adicionei aquela cópia do Dragão Ferramenteiro, que é de Trevas e Máquina. Porque em uma situação dessa aqui, essa carta não faria diferença nenhuma. E como eu tenho um Dragão Revolver Pistoleiro na minha mão, se fosse aquele monstro, mais pra frente você vai ver, eu poderia muito facilmente ter colocado essa carta em campo. Mas enfim, destruí uma carta dele. Jogada que segue. Aqui eu resolvi negar o efeito do Defensor da Magia do Dragão, porque eu sabia, ou eu imaginava que ele ia buscar a fusão. E eu não queria que ele zerasse o ataque do meu Samurai Destruidor. Porém ele já tinha uma fusão News na mão dele. E enfim, jogou essa desgraçada dessa raposa carmesim. E negou não. Zerou o ataque do meu monstro. E basicamente deu um ataque direto. Ativei virada surpresa.
E aqui eu simplesmente setei a bomba negra porque nenhum Synchro iria resolver a parada pra mim. Porque mesmo a Black Rose que iria limpar o campo, o Nils tinha uma proteção no cemitério. Então eu simplesmente coloquei pra ele destruir e nisso eu colocar o Dragão Revolver Pistoleiro em campo. E ele foi fazendo as jogadas dele e foi exatamente isso que ele fez. Fez fusão, destruiu meu monstro, assim o Pistola entrou em campo, ativou efeito. Foi destruir, ele usou a fusão Nils para proteger o Nils. Nisso eu só ataquei. O cara tá se segurando aí no duelo, mas enfim, tá meio complicado para ele voltar para jogo. Nisso eu usei um Ciclone Cósmico para destruir a carta setada dele. E eu voltei o Dragão Revolver Pistoleiro porque essa carta aqui na minha mão seria a melhor opção de ter. Porque como eu tô com só 300 pontos de vida, ela negaria um dano. Porém o Dragão Revolver Pistoleiro voltou para minha mão de novo. E aqui ele, enfim, só fez aquela jogada para tentar suicídio, mas a skill dele não deixa ele morrer. Não deixa ele levar dano de batalha no turno dele. E ele simplesmente se rendeu. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do deck. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E é isso. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa um like se for possível. E é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Forte abraço e até mais.